Então, bom dia, pessoal. Hoje é dia 21, uma aula de terça-feira de Álgebra 1. E hoje eu vou terminar o que eu estava falando na aula passada, que era sobre ideais, né? E vou falar também sobre congruências, tá? Tá. O Rafael falou que semana que vem é o quê? Semana universitária. Ah, semana universitária. Tem razão. Mas assim, tá certo, Rafael. Mas as notas eu posso trazer, né? De qualquer forma, eu vou entregar na terça-feira. E aí, é verdade. Semana que vem é semana universitária, né? Bom, para quem chegou agora, eu falei que iria trazer as notas na terça-feira que vem. As notas eu trarei na terça que vem, sem problema. Aí a gente tenta marcar a revisão, então, para outra semana, para não pegar a semana universitária, né? Mas eu vou pensar, então, como é que posso fazer a revisão. Mas as notas eu trago na terça-feira, tá bom? Ou até antes. Assim que eu terminar de corrigir, eu já passo no Moodle já pelo número da matrícula. Ok? É, tem razão, Rafael. Bom, então tá. Só olhando aqui a aula passada, a gente falou aqui sobre fatoração única e ideais no conjunto dos números inteiros, né? Então, fatoração única é aquela fatoração que eu falei em números primos. E tendo em mãos essa fatoração única em números primos, o que a gente tem é o seguinte: se eu consigo definir o mínimo múltiplo comum, né? Ou seja, o menor múltiplo comum entre dois números, A e B, e eu posso também trabalhar com o MDC, com essa faturação única. Eu consigo calcular efetivamente quem é o MDC e o MMC entre dois valores, A e B. E aí eu até deixei essa formulazinha para vocês, né? Tem três formulazinhas. O MDC de A e B é você colocar, equiparar as duas faturações, colocar primos que não existiam em uma na outra, ou e com o expoente elevado a zero, né? E aí pegar esses primos com o menor dos expoentes que apareceram ali. Aí você tem o MDC. O MMC você pega o maior. Ele vai ser o menor múltiplo comum. E você consegue dizer também que o módulo de A vezes B é igual ao MDC vezes o MMC. Tá? Então esse ficou como exercício. Eu deixei como exercício para vocês, mas quando você tem essa fatoração única, você consegue algumas fórmulas para os seus números aqui. Para esses valores MDC, MMC e o próprio produto A vezes B. Tá? E aí eu cheguei também, na aula passada, na definição de ideal. Né? O que é um ideal? O ideal é um subconjunto não vazio, né? E dizer de tal forma que sempre que eu pego a soma de dois valores, isso cai nele, né? Dois valores dele, isso volta a ser dele. E quando eu multiplico qualquer valor do ideal por um valor de z, isso volta a ser ele. Então, a soma, ele é fechado na soma e é fechado na multiplicação por um valor inteiro. Né? Aí, dois ideais triviais são o seguinte: o próprio ideal nulo e o z são ideais de z. Né? Se eu multiplicar o z por um valor n, isso aqui também dá um ideal. É fácil ver que ele satisfaz essas duas propriedades. Se eu somo dois múltiplos de n, continua sendo n, um múltiplo de n. Se eu multiplico um múltiplo de n por um valor inteiro, continua sendo um múltiplo de n. Aí a proposição 5, eu deixei o seguinte, que se eu pegar S ideais e pegar a interseção deles, continua sendo ideal. Se eu pegar essa soma de ideais aqui,
continua também sendo ideal. Ok? E aí até deixei aqui um exemplo, né, que a interseção desses dois ideais aqui é o MMC e a soma é o Professor, a tela não está MMC. sendo compartilhada. Nossa, não compartilhei a tela? Esqueci. Então, voltando aqui. Tá. Obrigado, gente. Perdão aqui, não compartilhei a tela, né? Então, estou aqui, olha. Tá, eu estava falando o seguinte. Na aula passada, né? Eu falei sobre a fatoração única. Qualquer inteiro pode ser fatorado em números primos, né? E aqui eu dei essa fatoração única. E com essa fatoração única em mãos, a gente conseguiu essas três fórmulas, que o MDC vale isso, o MMC vale essa outra fatoração aqui, e quando eu pego o produto de dois elementos, A e B, isso na verdade é o MDC vezes o MMC, tá? Então isso não sei como exercício, mas é fácil verificar isso pela fatoração dos valores, né? Em números primos. E aí eu falei sobre ideais. O que é um ideal? Um ideal, na verdade, é um subconjunto não vazio de Z, onde ele é fechado para soma e também é fechado para multiplicação por um escalar aqui dos inteiros, né? Se eu pegar dois valores do ideal e somar, isso continua no ideal. E se eu pegar um valor do ideal, um elemento do ideal e multiplicar por um valor A de Z, isso continua no ideal também, tá? E aí eu dei alguns exemplos de ideais aqui. O ideal nulo, os próprios inteiros. Se eu pegar os inteiros e multiplicar por um n, isso também dá um ideal, né? E aí a proposição 5 aqui, interseção de ideais é ideal, soma de ideais continua sendo ideal. E dois exemplos interessantes é o seguinte, se eu pegar dois valores inteiros positivos e eu pegar a interseção do ideal AZ com o BZ, isso dá o MMC vezes o Z. Se eu pegar a soma desses dois ideais, isso dá o MDC com Z, tá? Hoje eu vou tentar demonstrar, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que todo ideal de Z é dessa forma aqui, olha, MZ. Então, isso que eu quero demonstrar com vocês. E a gente vai usar para isso o algoritmo da divisão, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Hoje é a aula de álgebra 1. Álgebra 1. Hoje é dia 21/9/2021. Tá? Então, continuando com ideais aqui, a primeira parte. Dizer. Então, ok. A proposição que eu quero demonstrar hoje é essa daqui. Proposição 1. Seja I um ideal de Z. Então, existe um inteiro não negativo, n, né, tal que I é igual a NZ.
Só para deixar bem claro aqui, gente, olha, o que seria esse NZ? Esse NZ aqui é o conjunto formado pelos múltiplos de N. NK, onde K pertence a Z. Em particular, se o N for zero, o ideal é nulo. O ideal é só formado pelo zero. Tá? Então, demonstração. Vamos pensar. Primeiro, olha, eu quero um inteiro não negativo, tá? O que pode acontecer é o seguinte, o nosso ideal, ele sempre é uma coisa não vazia, então ele tem algum elemento, ok? Então, a primeira coisa que eu posso pensar aqui é, se o i for só o ideal nulo, então o i já é igual a zero z. E acabou. Né? Esse caso, ele segue direto. Então, eu posso supor que o ideal i não é nulo. Porque se ele for nulo, já acontece o que eu queria aqui. Já acontece a minha tese. Ok? Então, podemos supor i não nulo. Aí a gente pode perguntar, será que o i tem interseção com os positivos? Né? Vamos ver. Né? Vamos ver, olha. Como o i é não nulo, existe, sei lá, um m pertencente a i, sem o zero. Né? Porque o zero já está em i. Isso a gente já sabe, né? Porque m mais menos m está em i. Então, o zero está em i. Então, eu vou pegar alguém que é não nulo em i. Ok? Bom, se ele é positivo, acabou. Eu já tenho um elemento positivo. Se ele é negativo, eu multiplico por menos 1 e eu tenho um valor positivo. Tá? Então é o seguinte, olha. Existe m aqui. Se m é positivo, é maior que zero, tome o próprio m, né? M. E se m é negativo, m é negativo, tome menos 1 vezes m, que pertence a i também. Então, assim, eu posso falar o seguinte, ó, logo, a interseção de i com os naturais, aqui sem o zero, se eu pegar a interseção do i com os naturais sem o zero, é não vazia. Ok? Tudo bem isso, gente? Então, essa interseção aqui é não vazia. Ela é não vazia, então aí a gente pode ver o seguinte: ela tem um elemento minimal, pelo princípio da boa ordem. Né? Então, então existe
eu vou chamar de R, ou o próprio N, né? N igual o mínimo desse conjunto ali. Que eu vou pegar assim, do conjunto I interseção com esses naturais, com os naturais sem o zero. Tudo bem? Aí a afirmação que eu faço é o seguinte, afirmação é que o I é igual a NZ. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Primeira coisa que eu vou demonstrar. Professor, Pode falar. eu acho que. Pode falar. Eu não estou te ouvindo. A Maria que tá falando? Agora você me ouviu? Sim, agora sim. Eu só estava comentando que eu acho que ficaria melhor chamar esse N de outra incógnita, porque quando o senhor faz a afirmação, tipo, parece que tá só repetindo lá de cima. Que no caso o senhor quer dizer que o mínimo dessa interseção vai ser o N lá de cima, não é? Exatamente. Mas aí o senhor já teria feito essa afirmação quando o senhor colocou o N igual ao mínimo na linha anterior. É que eu tô... Não, na verdade eu tô pegando o N aqui, tá vendo? Ó? Uhum. Esse M aqui é um elemento só positivo de I. Mas N já é um número que a gente usa para multiplicar os números inteiros para dar o I. Sim. Então, a afirmação que o senhor fez, o senhor já tinha feito ali. Então, existe N que é igual. Ah, tá. Não, mas essa afirmação aqui ela foi feita dentro do enunciado, né? É. Essa afirmação aqui é no enunciado. Ah, Aqui certo. é minha tese do enunciado, né? Olha. Aqui eu estou falando uma afirmação dentro da demonstração, Entendi. tá? Agora eu vou demonstrar essa afirmação. Isso é comum fazer, tipo, eu estou argumentando aqui até chegar a alguma coisa que eu quero demonstrar, aí eu particularizo essa afirmação. Vou particularizar ela aqui para demonstrar ela a parte do que eu já argumentei. Entendeu? Entendi. Então essa afirmação aqui é só para olha, depois de ter feito toda essa argumentação aqui, de mostrar que essa interseção é não vazia, eu vou demonstrar agora uma coisa que realmente completa o enunciado. Tá? Então, assim, essa argumentação toda aqui foi para mostrar que existia esse N. Então, eu argumentei até aqui para mostrar que existe o N. Agora, eu quero mostrar que exatamente esse N que eu construí é o valor que me dá para eu obter I. Ok? Então, eu vou demonstrar aqui a ideia aqui é demonstrar o seguinte, ó, que realmente vale o contido, né? Eu vou colocar assim, ó. Isso aqui é fato, né? Ó. Note que NZ está contido em I, pois NZ é igual ao conjunto dos múltiplos de N, né? Com K pertencente a Z. E lembra que se eu multiplicar qualquer elemento do ideal por um valor inteiro, isso continua no ideal? Então isso aqui está contido em I, né?
Porque cada elemento aqui pertence a I. Então, é fato que isso acontece, né? Eu vou até colocar em vermelho aqui, para dizer que eu estou mostrando, olha, o I contém NZ, né? Opa. O que falta demonstrar é essa outra inclusão aqui, olha. Que o I está contido em NZ. Ok? Então, suponha que exista. Na verdade, eu vou pegar o seguinte, olha. Nem precisa supor que existe, fazer pelo absurdo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Seja A pertencente a I. Eu vou mostrar que o A é igual N vezes alguém. Então, pelo algoritmo da divisão, algoritmo da divisão, existem únicos que IR pertencente a quem? A Z, tais que o A é igual a NQ mais R, onde o R ele está entre 0 e N. Lembre-se que o N é o valor positivo, né? Porque ele não pode ser zero, né? Então, olha o seguinte, o R, ele é um valor menor que N. E note que esse R que pertence a I. Note que o R, ele é igual a menos NQ. Só que o A pertence a I. Eu estou tomando o A em I. E eu estou tomando aqui N vezes Q é o elemento de I. Então, isso aqui pertence a I. Logo, o R só pode ser quem? Só pode ser zero, porque o N é minimal. Pois N é minimal. Pois N é mínimo. Porque se o R não fosse zero, ele seria menor que o N. Mas o N já foi tomado como o menor possível. Então, eu só posso ter o seguinte, que o A é múltiplo de N. Então, todo elemento de I é múltiplo de N. Então, daí A é igual a NQ e I está contido em NZ. Portanto, o I é igual a NZ. Então, todo ideal que eu pego é dessa forma, NZ. Tudo bem, gente? Isso? Então a afirmação fica demonstrada, né? Sim. Então a gente caracterizou como são os ideais
os ideais de Z. Então, olha, quando eu pego aqui nesse exemplo 6, olha, essa interseção, basta saber quem é o menor valor que pertence tanto aqui como aqui. Então, se você pensar bem, olha, quem é o menor valor que pertence tanto a AZ como BZ? É um múltiplo de A e é um múltiplo de B. Quem é o menor valor que é múltiplo de A e de B? É esse aqui. O MMC de AB. Né? E aqui? Aqui é o seguinte, olha. Lembra que eu demonstrei para vocês que o MDC pode ser escrito como uma combinação linear de A e de B? Então, na verdade, essa soma aqui, isso daqui está contido aqui. Agora basta mostrar que esse aqui está contido aqui. Como exercício. Esse exercício 6 aqui é importantíssimo, viu, gente? Eu vou só falar para vocês pensarem bem nele. Tá? Então, temos isso. Bom, e aí eu já vou pensar o seguinte, olha. Então agora eu vou trabalhar com o seguinte. Então, dado só um pensamento aqui com vocês, uma observação, olha. Dado o N, vou fazer uma observação 2 aqui. Observação. Proposição 1, então observação 2. Dado N maior igual a 2, né? Considere o ideal 2Z. Opa. NZ. NZ. Note que eu posso ter translações desse ideal, né? Temos o seguinte, ó. Assim, eu posso pegar o seguinte, olha. Assim, o Z em si, ele pode ser... Ele é uma união desse ideal aqui. Aí é uma união disjunta com quem? Olha, eu tenho os múltiplos de N. Eu tenho os múltiplos de N mais 1. Então, eu posso pegar o quê? NZ mais 1. Eu posso pegar também aqui o NZ mais 2. E aí eu posso fazer essas uniões aqui até chegar no último múltiplo de N, que é o NZ mais N menos 1. Vocês concordam comigo? Na verdade, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Deixa eu escrever de uma maneira mais usual. Na verdade, é assim que é mais fica mais claro. Eu tenho os múltiplos de Z, de N. Isso eu posso pegar os múltiplos de N mais 1. E aí eu posso fazer essas uniões até chegar no último múltiplo de N. Nos múltiplos de N mais N menos 1. Vocês concordam que dois elementos aqui não podem pertencer... Um elemento não pode pertencer a dois desses conjuntos aqui?
Ele não pode ser ao mesmo tempo um múltiplo de n e nem ter um resto aqui menor do que n. Concorda com isso, gente? E aí, se a gente olhar bem isso aqui, na verdade eu estou pegando o Z e particionando em subconjuntos disjuntos. Em subconjuntos disjuntos. Então eu estou particionando e eu posso pensar então que eu posso existe uma relação de equivalência que determina essas classes aqui. Lembram disso? Né? Eu demonstrei isso lá onde? Em relações de equivalência, né? Ó. Deixa eu ver, acho que foi bem aqui, aula 7. Na aula 7 aqui, relação de equivalência, relação de ordem. Eu acho que foi na próxima aula, deixa eu ver. Acho que foi nessa daqui, ó. Dado um conjunto A, chamaremos P uma família de subconjuntos de A de partição de A se a união é A e quaisquer dois conjuntos são disjuntos. Qualquer dois elementos de P são disjuntos, se eles são diferentes, né? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Olha, eu estou construindo uma família de subconjunto de Z que particiona Z. Ou seja, então, existe uma relação de equivalência aqui que determina esses subconjuntos aqui, que determina essa partição. E essa relação de equivalência é exatamente o que eu quero falar agora no próximo tópico, que é congruências. Tá? Então aqui eu vou já colocar como título, né? Congruências. Que é o seguinte. Eu vou colocar aqui assim, congruência. Eu vou começar assim. Defina a seguinte relação de equivalência. Então, defina sobre Z a relação. Não, vou pegar o seguinte, ó. Vamos tomar primeiro um valor n, né? O n tem que ser fixado primeiro. Então, seja n um valor maior ou igual que 2 aqui. Então, seja n maior ou igual que 2, um inteiro, né? Inteiro. Defina a seguinte relação sobre Z. Eu vou dizer o seguinte, olha, que A é congruente a B. Aqui eu vou deixar assim, gente, ó, um nzinho embaixo, só para dizer o seguinte, que é com relação a n. O normal aqui, a notação aqui, depois a gente vai escrever assim, ó, módulo n, tá? Eu vou colocar módulo n aqui, então. Essa notação aqui é um pouquinho nova, né? Mas a gente vai colocar assim, módulo n, tá? É com relação a n. Deixa eu escrever melhor isso daqui. Módulo n. Eu vou dizer que o A se relaciona com B módulo n, ou seja, A é congruente a B módulo n, se e somente se
A menos B, N divide A menos B. E a gente vai observar o seguinte, olha, que essa relação aqui é uma relação de equivalência e ela determina exatamente essas classes aqui, olha, de equivalência. E aqui se lê o seguinte, olha, a leitura aqui é assim, ó. A é congruente a B módulo N. Tá? Essa é a leitura que se faz aqui. Bom, então a afirmação é a seguinte, eu vou colocar assim, a afirmação que eu coloco aqui é a seguinte, olha, essa relação é uma relação de equivalência. Relação de equivalência. Bom, ela é uma relação de equivalência, vamos ver. Demonstração. Ela é reflexiva? Então, reflexiva. Então, dado A pertencente a Z, temos que A menos A é igual a zero e N divide zero, né? Logo, A é congruente a A módulo N. Acabou. Ela é simétrica? Se N divide A menos B, então N divide B menos A. Pois B menos A é igual a menos A menos B. Logo, A congruente a B módulo N implica B congruente a A módulo N. Tudo bem, gente? Isso? Ok. Ela é transitiva? Vamos ver. Se N divide A menos B e N divide B menos C, então N divide, eu vou pegar assim, olha, A menos B mais B menos C. Então eu estou pegando dois múltiplos de N. Esse é múltiplo de N, esse é múltiplo de N. Então ele vai dividir a soma também. E isso, na verdade, é A menos C. Logo, A congruente a B módulo N e B congruente a C módulo N
implicam A congruente a C módulo N. Ok? Portanto, é uma relação de equivalência. Relação de equivalência. Equivalência. Note que A congruente a B módulo N implica que o resto da divisão, os restos da divisão, tá? Divisão de A, das divisões, né? Das divisões de A e B por N são iguais. De fato, né? De fato. Se eu falo assim, o resto, aquele resto único que é determinado, né? Então, de fato, se A é igual a NQ1 mais um R1 e B é igual a um NQ2 mais um R2 com o R1 e o R2 aqui estando entre 0 e N, e o A é congruente a B módulo N, então, o que acontece? Que o N divide divide A menos B. Só que A menos B, na verdade, é igual a N vezes Q1 menos Q2 mais R1 menos R2. Só que o N já divide essa parte aqui. Então quer dizer que o N divide R1 menos R2. Ou seja, N divide R1 menos R2. Mas, se você pegar o módulo de R1 menos R2, isso daqui está entre 0 e N. Está entre 0 e N. Porque eu estou pegando dois valores menores que N. Se eu pegar um menos o outro, isso aqui dá no máximo, em módulo, N menos 1. Porque um pode ser N menos 1, o outro pode ser 0. Então dá no máximo N menos 1. Então o N não pode dividir um valor que entre 0 e N. Né? Porque se ele divide a subtração, ele divide o módulo também. Então quer dizer que R1 menos R2 tem que ser 0. Logo,
R1 menos R2 é igual a zero e R1 é igual a R2. É igual a R2. E vale a volta também, né? Se eles têm o mesmo resto na divisão, né? Claramente, se A e B possuem o mesmo resto na divisão, o mesmo resto na divisão por N, então A é congruente a B módulo N. O que a gente conseguiu determinar aqui, gente? A gente está determinando as classes de equivalência, né? Eu digo que dois elementos estão na mesma classe se eles possuem o mesmo resto. Então, essas classes de equivalência, elas são disjuntas. E, além disso, é C somente C, né? Olha, eu mostrei aqui o seguinte, olha, se eles têm o mesmo resto, ou se o A pertence à classe de equivalência de B, então eles possuem o mesmo resto. R1 é igual a R2. E se o A e o B possuem o mesmo resto, na divisão por N, então eles estão na mesma classe. Ou seja, a gente determinou todas as classes de equivalência. Quais são? São essas aqui. Esses restos possíveis aqui, na divisão por N. Então, logo, assim, né? Então, vou colocar assim. Portanto, o que a gente tem? Se eu pegar os inteiros e quocientar pela relação, né? Se eu quocientar pela relação, lembra que eu colocava essa simbologia assim, ó? Quociento pela relação? Eu vou denotar isso daqui, gente, da seguinte maneira. É o quociente por NZ. Ao invés de colocar os três tracinhos aqui da congruência, eu vou colocar NZ embaixo. Isso daqui, na verdade, acaba sendo... Quem são as classes de equivalência aqui? As classes de equivalência são a classe do zero, né? Ou seja, NZ, resto zero, depois resto 1, 1 mais NZ, e depois até o resto N menos 1. E aí a gente vai denotar isso aqui assim, olha. Ao invés de denotar aqui, note, só para ficar mais claro, o resto zero, ele é NZ, né? Porque aqui é 0 mais NZ, né? Isso aqui eu vou denotar assim, ó. 0 barra, aqui eu vou denotar 1 barra, e até N menos 1 barra. Essas classes de equivalência aqui. E elas são disjuntas, elas determinam exatamente isso daqui. Ok? Então, temos aí uma separação de Z nessas classes de equivalência.
E aí, como é usual, quando eu tenho uma classe de equivalência, lembra quando eu determinei os números inteiros? Na verdade, a gente fez uma construção dos números inteiros. Vamos olhar lá. Aqui nas aulas passadas, olha. A gente fez aqui construção do conjunto dos números inteiros. Foi uma aula de reposição. Eu acho que eu construí na aula anterior. Vamos olhar a aula anterior. Aqui. Como é que a gente fez? A gente definiu aqui uma relação de equivalência, né? E aí, depois disso, a gente definiu... Eu defini os inteiros como sendo esse quociente, né? E aí, a gente definiu soma e depois uma multiplicação nos inteiros. Acho que foi na aula seguinte, né? Na próxima aula eu demonstrei que essa soma aqui é associativa e depois ela é tal. Mas assim, definimos uma operação aqui entre as relações, entre as classes de equivalência. O que eu posso fazer aqui também é definir uma certa operação entre essas classes de equivalência e ver se eu consigo também que a operação seja fechada e se isso me dá alguma estrutura, né? E se isso me dá alguma estrutura. Então, podemos tentar definir essas operações. Porque agora eu tenho um conjunto, ó, Z sobre NZ é esse conjunto aqui. Será que eu consigo definir a operação aqui? Por exemplo, somar duas classes aqui e obter uma nova classe daqui também? Ou multiplicar duas classes aqui e obter uma nova classe daqui também? Vamos ver. Vamos definir. Sobre... Então, vou fazer assim, ó. Sobre... Deixa eu só colocar aqui. Sobre Z, NZ, defina as operações. Operações aqui, vamos ver. A operação primeiro soma, que eu vou pegar dois elementos aqui de Z, NZ, e levo aqui em Z, NZ, ou seja, eu vou pegar duas classes aqui, então eu vou chamar isso de classe do R e classe do S, e vou levar na seguinte soma. Aqui, olha. R mais S. E eu vou definir também a multiplicação. Uma multiplicação aqui, que eu vou chamar de ponto. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que cabe aqui. Aqui é a operação de multiplicação. E ao invés de somar, eu vou multiplicar. Veja, olha, eu estou definindo a soma de duas classes. Aqui, tá vendo? Ó? Eu estou somando duas classes aqui. Essas são
classes de congruência, ou classes de equivalências, né? De tal forma que eu estou usando a soma dos inteiros aqui dentro, olha. Eu estou pegando a classe do R e a classe do S e estou jogando na classe do R mais S. E eu estou pegando aqui também na multiplicação a classe do R e a classe do S e estou jogando no R vezes S. Aí a pergunta é, essas coisas estão bem definidas? Ou seja, será que se eu pegar duas classes aqui, realmente a soma cai numa classe bem definida aqui? Então, se eu pegar dois elementos que representam essas classes, quando eu somo, cai nessa classe aqui também? Né? Vamos ver, ó. Essas operações estão bem definidas, então eu vou mostrar isso. Essa é a afirmação que eu vou fazer agora aqui e vou demonstrar, tá? A afirmação é a seguinte. Afirmação. Essas operações estão bem definidas. Vamos ver. Demonstração. Vamos fazer primeiro da soma, né? Vou pegar aqui, x pertencente a R barra, né? É porque é o seguinte, como é que mostra que está bem definida? É porque eu estou trabalhando com classes. Isso aqui é uma classe, isso aqui é uma classe. Então, se eu pegar um elemento dessa classe e um elemento dessa, será que se eu fizer essa soma dos dois elementos, será que vai cair nessa classe aqui? Então, vou pegar o seguinte, seja um x aqui e y pertencente a essa daqui. Né? Então, se eles estão assim, né? Então, se eles pertencem a essa classe, então existem existem Q1 e Q2 pertencente a Z, tais que o X ele tem o resto, porque ele tem o mesmo resto. Eu já estou tomando esses restos aqui menores que N, tá? Ele tem esse resto aqui e o Y tem esse resto aqui. Ok? Então, olha, assim, o que é x mais y? X mais y, isso é igual a n vezes Q1 mais Q2 mais R mais S. Não quer dizer que esse é o resto da divisão, mas quer dizer que o x mais y, né? Se eu pegar um elemento x e um elemento y, pertence à mesma classe do R mais S. E x mais y é congruente a R mais S módulo N. Pois o N divide isso daqui menos R mais S, né? Ou seja, né? N divide x mais y menos R mais S. Isso é fato, né? Tá vendo? Então quer dizer que isso acontece. Quando eu pego... Opa! Quando eu pego aqui
quando eu pego dois elementos da classe, dois elementos aqui, e somo, faço essa soma aqui, continua pertencendo à classe do R mais S. Né? Então, está bem definida a soma. Qualquer dois elementos dessa classe aqui, qualquer dois elementos, um dessa classe e um dessa, se eu somar eles aqui assim, cai nessa classe do R mais S. Está bem definida a soma. Ok? E a multiplicação, vamos ver. A multiplicação. Então, sejam... vamos pegar x e y pertencente, x pertencente a R barra e y pertencente a S barra. Então, mesma coisa, né? Então, existem Q1, Q2. Existem Q1 e Q2 pertencente a Z, tais que x é igual a nq1 mais R e y é igual a nq2 mais S. Né? Daí, o que é x e y? Se eu multiplicar aqui, vai ficar assim, olha, n, eu vou conseguir colocar o n em evidência, né? Vai ficar n q1, q2, depois mais q1 S mais Q2R mais R vezes S. Ou seja, o N divide XY menos RS. Ou seja, N divide XY menos RS. Que é equivalente a dizer que XY é congruente a RS módulo N. Então, quer dizer que qualquer dois elementos que eu pegar aqui, um nessa classe e um nessa classe, e multiplicar, eles caem nessa classe aqui. Né? Não muda a classe. Então, isso demonstra a minha afirmação. Né? Essa afirmação aqui que eu fiz, essas operações estão bem definidas. Gente, então, olha, eu tenho operações bem definidas, e aí a gente pode fazer um exemplo aqui de como construir essas operações. Fazer uma tabela das operações, né? Então, vamos lá. Eu estou no exemplo... Deixa eu ver aqui. Observação 2. Exemplo 3. Exemplo 3. Seja n... Vamos pegar um n igual a 5. Né? Igual a 5 não. Vou pegar o seguinte, olha. Seja n igual a 6. Então, quem são as classes de equivalência aqui do Z módulo N? As classes são as seguintes. As classes são as seguintes, né? São 0, opa, 6 aqui, né? 1, 2, 3,
4 e 6 menos 1, que é 5. Essas são as classes. Né? E aí? Aí eu posso pensar o seguinte, ó, vamos tentar construir as tabelas. Eu tenho 6 elementos, né? Vamos pegar aqui. Construir 6 linhas. Na verdade, 7 para caber o símbolo da operação. 3, 6, 7, né? Vamos fazer a soma aqui. Essa é a soma. Então aqui eu vou pôr o seguinte, ó. Aqui eu vou somar, né? Então vamos lá. Vamos fazer as colunas agora. Uma. Tem que ser 7. 2. 3. 4. 5. 6, 7. Aí eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, porque aí eu faço depois a multiplicação. Ctrl C, Ctrl V. Ixi. Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar isso aqui lá para baixo. Tá ali. Essa aqui será a minha multiplicação. Tá aí. Então vamos colocar os elementos agora, né? Elemento 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. Vamos fazer a soma. 0 com todos, né? Pela aquela soma ali, vai dar o próprio valor, né? Se 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. Aqui também, né? 1 barra, 2 barra, 5 barra. 1 com 1 dá 2 barra. 1 com 2 dá 3 barra. 1 com 3, 4 barra. 1 com 4, 5 barra. Agora 1 com 5 vai dar 6 barra. Aí já extrapola. Mas só que 6 barras são os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 estão representados pela classe do zero. Então aqui vai ser 0 barra. E aqui 3 barra, 4 barra, 5 barra. Aí 2 barra mais 4 barra já dá 6 barra. Que extrapola também é a classe do zero. 2 com 5 dá 7 barra. Só que extrapola é a classe do 1. E aqui 4 barra, 5 barra, depois 6 barra de novo, 0. Esse com esse vai dar 7, então vai dar 1. Esse com esse aqui vai dar 8, então dá 2 barra. E assim a mesma coisa, olha. 5 barra. Aí 6 barra de novo, vai ser 0. 4 com 3, 7, 1 barra. E aqui vai dar 8, 2 barra. Depois aqui 9 barra vai dar 3 barra. Depois esse com esse vai dar 0. Aqui 1 barra. 5 com 3 dá 8, 2 barra. O resto é 2, né? 5 com 4, 9, o resto é 3. 5 com 5, 10, o resto é 4. Eu vou ter que fazer um quadradinho aqui para separar, que eu não separei, né? Aqui que está todo o processo, né? Ok?
E a multiplicação? Eu vou colocar os números aqui em vermelho, depois eu vou fazer em preto, tá? Para ficar mais claro. Aqui é 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ou seja, se eu pegar um múltiplo e multiplicar por qualquer outra classe, dá a classe do múltiplo. Então, vai ser 0 barra, 0 barra, 0 barra, 0 barra, 0 barra, 0 barra. Aqui é a mesma coisa. 0 barra, 0 barra, 0 barra, 0 barra, 0 barra. Agora, a classe do 1. A do 1 vai dar também a mesma, né? 1, 4, 5. Aqui também, né? 2, 3, 4, 5. E agora 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4. Então vai ser a classe do 4. Então a classe do 4 é aqui. 2 vezes 3, classe do 6. Aí dá 0. 2 vezes 4, classe do 8. O resto é 2. Então vai ser 2 barra. 2 vezes 5, 10. Qual que é a classe do 10? 4 barra. 3 vezes 2, 6, 0. 3 vezes 3, 9, classe do 3. 3 vezes 4, 12. Então, classe do 0 também. Porque 12 barra são os múltiplos de 6. 3 vezes 5, 15. Classe do 3, porque o resto é 3. 4 vezes 2, 8. Classe do 2. 4 vezes 3, 12. Então, classe do 0. 4 vezes 4, 16. Classe do 4, né? 4 vezes 4 dá 4. É isso, gente? É, né? 4 vezes 5, 20. Resto, 2. 5 vezes 2, 10. Classe do 4. 5 vezes 3, 15. Classe do 3. 5 vezes 4, 20. Classe do 2. 5 vezes 5, 25. Classe do 1. Né? Então tá aí as duas operações quando n for 6. Quando n é 6. Tudo bem, gente? Pessoal, Tranquilo. Bem, então temos... O que eu fiz aqui foi o seguinte, olha, definir um novo conjunto finito, né? E aí eu consigo também fazer operações como a gente faz lá nos inteiros, só que agora uma operação que seja fechada, continua nele aqui. Porque se você pegar seis números inteiros aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e somar, como eu somo nos inteiros, a soma extrapola, ela sai. Por exemplo, 5 mais 4 dá 9, não vai estar mais no conjunto. Só que agora eu estou fazendo uma forma de somar e multiplicar que continua no conjunto. E essas operações estão bem definidas pelo que eu falei aqui, né? Se eu somo dois elementos de uma classe, continua na classe que eu defini como a soma das duas, né? Então, e aí a gente consegue definir operações em um conjunto finito aqui, de tal forma que eu consigo trabalhar com ele da mesma forma que eu trabalho com os inteiros lá. Por exemplo, eu posso trabalhar essa operação aqui, ela tanto faz fazer assim, por exemplo, olha, agora é uma pergunta que eu posso fazer. Se eu pegar três elementos assim, R mais S e depois somar com Z, será que isso aqui é igual a isso daqui? R mais S mais Z? Né?
Sim, isso acontece, porque a operação é associativa lá nos inteiros, né? Porque você trabalha aqui com essa soma, você consegue associatividade. Você consegue também, existe elemento neutro, alguém que você soma aqui e continua sendo o mesmo elemento? Sim, o zero. Ó. O zero, se você... Existe, né? O zero, né? Ó. Existe inverso para cada um, ou seja, o oposto, de tal forma que eu somo com ele e dá o zero. Por exemplo, para o 5, quem que é? É o 1. Deu o zero barra aqui. O 3 é o próprio 3. O 2 é o 4. Tá vendo? Existe alguém que somado com 2 dá zero. E ele é único, porque com o resto, ó, com o resto não tem mais ninguém. Se você somar com 2 os outros valores. E aqui na multiplicação acontece isso? Para cada quem é o elemento neutro na multiplicação? É o 1. Né? Olha, o 1 conserva, olha, todo mundo. Existe inverso para todo mundo? Não, tá vendo? Para o 5 tem, é o próprio 5. Para alguém mais? Só para o 5, né? Só o 5 tem inverso na multiplicação. E o próprio 1. Para o resto não tem. Então, na operação aqui, ela já não tem inverso, né? Pelo menos inverso multiplicativo. E inverso aditivo, todo mundo tem. Eu só queria mostrar isso para vocês porque eu posso... Dado uma relação de equivalência, quase que sempre a gente meio que define uma certa operação. E aí você tem um novo tipo de conjunto munido daquela operação. Né? Mas eu não vou... eu já apresentei quem que é esse quociente, né, para vocês, mas eu não vou trabalhar tanto com eles agora. Eu vou voltar a trabalhar com isso lá na parte de grupos e anéis e tudo mais. Mas eu só queria apresentar para vocês isso. E na próxima aula eu vou continuar essas coisas de congruência, porque eu preciso fazer mais algumas coisinhas com essa relação de congruência aqui, tá? Mas já fica aí apresentado para vocês quem que é, como eu defino esse conjunto Z cosentado por NZ. Isso me dá um conjunto finito, que eu posso definir duas operações. E aí eu consigo trabalhar com essa estrutura, né? Com essas operações aí definidas nesse conjunto. Tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas? Comente de boa, prof. O Rafael tinha perguntado aqui, não, a Maria perguntou, concessão ao I igual a zero ou N pode ser zero? Eu fiz essa pergunta bem lá no iniciozinho da aula e o senhor me respondeu logo em seguida, mesmo sem ver a pergunta. Ah, tá. Foi bem aqui, né? Quando eu estava demonstrando, né? Se o I for zero, então isso aqui acontece, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, não negativo, tá? Note que a gente pega não negativo aqui, mas depois a gente está tomando ele positivo, estritamente positivo, tá vendo? Ó, N maior ou igual que 2. Porque se o N for 1, todo mundo é múltiplo de 1, né? Então não divide a coisa tão legal assim. Então tem que pegar um N maior ou igual que 2 para ter uma congruência boa. Tá? Então beleza, gente. Era isso que eu queria falar hoje. Eu vou parar por aqui. E aí eu volto na aula de quinta-feira falando mais sobre congruências, tá? Algumas propriedades, tal. Depois a gente vai trabalhar com resolução de congruências e entrar um pouquinho em equações diofantinas. E aí finaliza essa parte aí de números inteiros.
e depois eu volto a falar sobre essas operações, grupos, anéis e tudo mais, tá? Tá bom. Então, beleza, pessoal. Então, comprometido, na terça que vem, vocês já estarão com as notas da prova 1, tá? E a gente marca uma revisão, possivelmente. Eu vou ver se consigo marcar para semana que vem ou na outra, porque tem a semana acadêmica e ia ficar meio complicado, tá? Beleza. Então, beleza, gente. Até quinta, então. Bom dia para vocês. Até quinta, prof. Bom dia pra você também. Bom dia, professor. Bom dia, Até. Daniela. Até, gente.